Ela é médica com especialização em medicina estética e dermatologia avançada, pós-graduada em dermatologia e medicina estética. Ela vai falar hoje dos lasers ablativos, né? Tanto o CO2 fracionado quanto o érbium fracionado. Obrigada, Alicia. Gente, boa tarde. Acho que já é boa tarde, né? Para vocês deve estar sendo assim bem confuso falar de um monte de laser, não sei como é que foi ontem. No início, para mim, parecia assim, por exemplo, a Fernanda falou que o NDIAG serve para estimular colágeno também, e o que eu vou falar também. Então, qual que eu escolho, né? Qual plataforma eu compro? Então, eu vou tentar, vou passar um pouco adiante, depois eu volto. Eu vou passar um pouco aqui para dar uma resumidinha para vocês das tecnologias. O que a gente tem que entender? Qual é a indicação do paciente? Eu quero tratar mancha? Esse é o primeiro raciocínio que tem que ter. Eu quero tratar mancha, eu quero estimular colágeno, eu quero tratar ruga. Eu quero tratar ruga, mas essa paciente tem melasma? Essa paciente asiática tem tendência a hiperpigmentar? Então, eu posso escolher o ND-IAG, que é um laser frio, que é um laser que não aquece tanto, portanto, não vai piorar o melasma. Pelo contrário, ele é usado para tratar melasma. E aí vocês têm que saber de laser. O que vocês têm que saber? Comprimento de onda e cromóforo. Então, quando a gente fala do laser de iodo, qual é o cromóforo dele e qual é o comprimento de onda? Né? De curiosidade, ele é usado para depilação a laser também. O ND-IAG, qual é o comprimento de onda? Qual é a indicação? Qual é o cromóforo? Vocês decorando qual é o cromóforo, se o cromóforo é o alvo, é melanina, vai tratar mancha e pode pegar também na depilação, porque o pelo tem melanina. Se o cromóforo é vaso, a gente vai tratar uma mancha pós-lipo com sangue ou a gente vai pegar o vaso, né? A gente quer tratar o vasinho pequenininho, né? Então, ND-IAG. Agora, eu quero fazer um resurface, eu quero tratar ruga. Eu quero fazer um rejuvenescimento, melhorar a qualidade da pele, tratar ruga. Qual que a gente vai escolher? Qual é o cromóforo e qual é o laser que mais tem afinidade pela água? Porque o ND-IAG tem afinidade sim, só que ele não é tão efetivo como o que eu vou falar hoje. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Meu tema trata ruga. Meu laser, o meu tema é o que mais vai tratar a ruga e vocês têm que decorar isso. É o meu queridinho, tá? Eu sou apaixonada por laser desde 2007. Eu fiz medicina estética também. Os lasers começaram a chegar no Brasil e eu trabalhava num consultório de uma amiga minha que o marido dela, que é cirurgião plástico, era neurótico com laser, era apaixonado. Ele saía do Brasil para estudar. Então, eu moro no Rio de Janeiro, eu passava carnaval experimentando laser na clínica e o bloco passando bem de baixo ali em Copacabana, na Princesa Isabel, na clínica da Daniele Lemes, que ela é muito conhecida, que ela é speaker do Ultraformer, né, da Galderma também. Então, eu respirava laser, tá? Eu vi chegar o laser fracionado no Brasil, eu vi chegar o laser CO2. O primeiro aparelho de CO2 que chegou no Brasil, ele veio para a clínica para a gente conhecer, tá? E a gente vê que isso perpetua até hoje, com algumas evoluções, é claro. Então, decoraram melanina, mancha, hemoglobina, oxihemoglobina, vaso. Qual é a tecnologia? Lembra da Fernanda? ND-IAG. Eu quero tratar ruga. Eu vou falar agora. Cromóforo o quê? Tem que esquentar água. E aí eu vou falar. Agora vocês vão decorar tudo. Não vai decorar, porque agora já está raciocinando, né? Ó, se quiser, eu compartilho o material. Isso aqui tem um resumo bem legal, ó, do cromóforo, tá vendo? E da indicação, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar meu tema é laser fracionado. Vou falar um pouquinho do como era não fracionado. Vou falar do Erbium Dual Mode, que é da marca da Vidance, que veio ontem aqui, né? Que é o Etheria, é a plataforma que eu tenho. Porque ele é uma tecnologia que combina coagulação com ablação. Eu não conheço outra que faça os dois, a mesma ponteira. Não conheço. Vou falar um pouquinho do Prodip, que só faz coagulação, ele não faz ablação, parecido com o que já foi falado hoje também. E vou falar do CO2.
Bem, a gente já falou do conceito de fotodermólise seletiva, né? Que é o laser atinge um alvo para esquentar o alvo ou para destruir o alvo. No meu caso, no meu tema, o laser Erbium, eu estou falando dos dois agora, do Erbium, é um laser Erbium 2.940 é o comprimento de onda. E o laser CO2, 10.600, ou seja, o comprimento de onda do CO2 é um pouco maior. Ou seja, ele vai chegar mais profundo. Pode parecer paradoxal, mas ele tem menos afinidade com a água. Quem tem mais afinidade com a água é o Erbium, portanto, ele fica um pouco mais superficial. Obviamente que o CO2 vai ser mais efetivo, o resultado dele vai ser mais efetivo. Só que ele é muito mais agressivo, entre aspas, né? O downtime, vocês têm que aprender essa palavra, downtime. Downtime é o eritema, o edema, o desconforto do CO2 é muito maior do que o downtime do Erbium, tá? Que o Erbium é muito maior do que o Nd:YAG. E o downtime do Erbium é muito maior do que um laser somente coagulativo, sem ablação, que foi apresentado pela Tatiana, né? A nossa colega falou do primeiro laser que aquece a pele, tá? Obviamente que o que tem o downtime pior, uma sessão só equivale, às vezes, a 5 sessões do outro, 3 sessões do outro. E, às vezes, o outro não chega no mesmo resultado do CO2. Isso é importante vocês saberem. O Nd:YAG serve para estimular colágeno? Serve, mas nem se compara com a efetividade do CO2. Nem se compara com a efetividade do Erbium. Mas, obviamente, que vai ter uma indicação precisa, porque uma pessoa que tem melasma, eu não posso fazer um CO2. Até tem médico que faz. Às vezes você alinha com o paciente que seu melasma pode piorar, mas o seu benefício vai ser muito grande para a área dos olhos. O paciente concorda? Beleza. Mas tem que pensar muito bem, porque melasma é um processo inflamatório, a gente não pode aquecer. E a gente sabe que o Erbium e o CO2, eles vão aquecer, tá? Deu para pegar? Então, a fotodermólise, a gente sabe que vai provocar uma lesão térmica, por conta do alvo, que é a água, né? Vamos lá. A gente está falando do Erbium e do CO2 fracionado. Eu vou falar um pouco do antigo, mas atualmente a gente só faz fracionado, tá, gente? O fracionado são as colunas, igual a Fernanda falou. Então, a gente vai fazer uma agressão naquela coluna, pode ser ablação ou coagulação, mas a gente está falando mais da ablação. E essa lesão térmica, a gente vai poupar o tecido ao lado. Esse tecido ao lado, ele vai servir como ele vai levar as células para cicatrizarem. As células desse tecido sadio vai cicatrizar mais rápido a área lesionada. E vai haver, obviamente, um estímulo de colágeno, produção de colágeno e elastina pelos fibroblastos. Então, a gente quer causar uma lesão, uma agressão, uma ferida em colunas, para a cicatrização ser mais rápida, para o downtime ser menor, tá? Então, a gente já falou que o cromóforo é água, o cromóforo é água, do laser CO2 e do Erbium, tá? Porque o que eu vou falar hoje é do Erbium e do CO2. Aqui eu já falei. Então, o que a gente quer tratar quando a gente pensa no laser fracionado, Erbium e CO2? A gente quer tratar principalmente rugas. A gente quer fazer o resurfacing. Tem que decorar essa palavra também. Resurfacing. Resurfacing é quando a gente quer tratar rugas. É a redução de rugas com lasers, também conhecida como resurfacing. É baseado em criar o quê? Uma ferida, uma ferida, né? Uma lesão em coluna, controlada, né, provocando um calor ao redor, estimulando o quê? Um processo inflamatório de cicatrização e, consequentemente, produção de colágeno, elastina e melhora da qualidade da pele, né? Além da redução de rugas, a gente vai ver também, com a melhora da qualidade da pele, a gente vai ver melhora da textura, melhora dos poros. Você, às vezes, olha o paciente assim, aquela pele grossa, com os poros dilatados, não tem tanta ruga, né? Porque a pele é espessa. Mas precisa fazer um laser ali para dar uma igualada na pele, para ficar pele de bebê, pele de pêssego, né? Antigamente se fazia muito, era dermoabrasão, para tentar tirar toda a epiderme, para dar esse resultado, né? A gente consegue fazer com peeling. Não,
igual o laser, né? A não ser o peeling de fenol, que aí é outra situação, né? Maiores profundidades, como eu já falei, mais efetivo, porém o dano é muito maior. Um paciente com CO2, e no próprio aparelho, o parâmetro que a gente escolhe também vai nos guiar se vai ser mais agressivo ou não. Vocês vão ter que avaliar a pele para escolher. Então, a gente pode tratar mancha, ele não tem afinidade pela melanina. Porém, uma pele danificada, uma pele manchada, quando a gente estrutura ali embaixo as fibras de colágeno e elastina, faz aquela varredura na pele, melhorando a qualidade da pele, automaticamente as manchas, os pigmentos, a melanina que está ali perdida na pele, ela vai ser fagocitada também. Então, a gente vai ter um clareamento. Não vai ter por quebra de melanina pelo laser, mas sim pelo todo o processo inflamatório de cicatrização que a gente vai ver na pele. Vai fechar poros e trata estria também, tá? É padrão ouro e agora eu tenho visto muito usar o laser que só faz coagulação também. Eu acho que eu estou voltando. Então, o que a gente vê no envelhecimento da pele? A gente quer tratar o envelhecimento da pele, né? A gente tem o intrínseco e o extrínseco. Eu vou tentar acelerar o máximo que eu puder, tá, gente? O intrínseco, obviamente, que está na genética da pessoa, que determina se vai ter mais ruga ou menos ruga, se a pele vai ser mais fina, vai ser mais seca, né? Se tem um consumo de colágeno maior, né? Dá uma olhadinha antes de arranjar um namorado, como é que é o pai, né? O pai, olha o pai. Não, eu dei sorte, meu marido puxou a mãe. Porque o meu sogro, tadinho, caidinho, branco igual a mim, meu marido é moreno. E o envelhecimento extrínseco, que eu acredito cada vez mais nisso, tá? Cada vez mais eu acredito nisso. Qualidade de vida, escolhas que você faz, escolhas alimentares, uma alimentação não inflamatória, uma vida não estressante, tentar absorver o menos possível de problemas que não sejam seus, principalmente. Corpo, mente, né? E a pele fica mais bonita, com certeza. Envelhecimento, a gente vê, então, surgimento de linhas, né? Que são as rugas, flacidez, manchas e texturas e poros dilatados. E uma pele ressecada e sem viço também é o que a gente vê com o processo de envelhecimento. Aqui a gente está falando, eu gosto muito de falar isso para o paciente. Mas, doutor, o laser estimula colágeno e o Ultraform também estimula colágeno? A gente está falando de tijolo, cimento, Ultraform, Sculptra. Agora a gente está falando de massa e pintura. A gente está falando de laser e skincare. Tá? Aí o paciente entende que eu estou tratando colágeno profundo quando eu estimulo com Sculptra, com Radiesse, com hidroxiapatita e com Ultraform. Quando eu estou falando de resurfacing, de superficial, daquele detalhamento superficial, eu estou falando de laser e de skincare. Então, agora aqui eu vou começar a entrar como que era lá em 2007, quando eu vi o primeiro CO2. O primeiro CO2, ele era ablativo, ele tira toda a epiderme. Como é que a pele fica e a dor no procedimento? Gente, o paciente tinha que ficar com aquela anestesia, tinha que fazer bloqueio em nervo para a gente conseguir fazer um CO2 efetivo. Mas a pele fica ótima. No meu casamento, não tinha ninguém com ruga. Minha mãe, minha avó, minhas tias, todo mundo estreando o CO2 na clínica. Chegou lá na hora, todo mundo perguntando se eu tinha operado, mas fica muito bom, muito bom. Aí agora a gente vai falar de uma técnica que não é ablativa, não tira a epiderme. Ela apenas faz a coagulação. A gente já falou de uma tecnologia hoje, não foi? Do primeiro que falou, daquela colega que está de calça bege clara, falou do Nueva, né, de coagulação. Esse aqui. Mas existe uma ponteira no Etérea, que é a Prodip, que eu adoro, que também só faz coagulação. Eu vou falar em um slide só. Aí, o ablativo, ele pode ser contínuo ou ele pode ser fracionado. Então, em 2007 era assim e agora é assim. Por quê? Porque essa zona sadia ajuda no quê? Na cicatrização, né? Fica um reservatório de células ajudando na cicatrização das colunas danificadas. Tá? Que são as colunas térmicas de lesão térmica. Então, as zonas, microzonas de lesão térmica são essas aqui. E essa parte aqui é a parte sadia, que não foi lesionada, por isso que fica aqueles pontinhos brancos
tá? Então, a gente tem o ablativo, que faz o resurfacing, a gente tem o ablativo superficial, que eu vou explicar que a gente mexe no parâmetro, consegue fazer superficial, com a mesma ponteira a dual mode que eu tenho, eu faço isso aqui, superficial, o paciente fica vermelhinho no dia seguinte só, faço um drug delivery depois, fica ótimo. E eu posso fazer isso aqui, ablação e coagulação. O paciente sai pegando fogo, no outro dia está com a pálpebra inchada. Com a mesma ponteira, eu faço os dois. Tá? Aqui só coagulação. Até essa ponteira pode, mas usando um acessório que eu vou falar. Mas a gente usa intraoral e vaginal. O laser de íntimo, vocês estão ouvindo falar já? Laser íntimo. Então, essa minha ponteira dual mode, ela vem uma Atena, que é um acessório que você faz o rejuvenescimento íntimo, vaginal. Tá? Então, aqui são as 4 formas da gente estimular colágeno com cromóforo água. Ablativo total, que eu não sei ainda se alguém usa, um ablativo fracionado leve, um coagulativo menos efetivo do que o outro, porque ele não é ablativo, mas ele é legal também, e o ablativo e coagulativo, porque o dual mode ele é ablativo e coagulativo, tá? Então, o ablativo, a gente vê a coluna de lesão criada, tá? Tem uma agressão física também e um aquecimento ao redor. E o coagulativo, que é o não ablativo, vocês entenderam que o não ablativo faz o quê? Aquecimento, coagulação, tá? Que às vezes eu vou usar um termo, vou usar outro, para vocês entenderem que é a mesma coisa. Faz o aquecimento estimulando o colágeno, porém ele não tem formação de casquinha na pele, porque ele não tem remoção da epiderme. Qual que é mais efetivo? Esse ou esse? Ablativo. Só que qual que o downtime é pior? Qual que a pessoa vai ter que ficar 2 dias? Sim, 7 dias não vai ter festa. Já o coagulativo, em 2, 3 dias você consegue ir para uma festa, tá? Obviamente que o resultado deles é depois de 21 dias. Porque a gente tem que ter a camada basal produzindo célula, queratinócito, subindo queratinócito novo, para o estímulo de produção de colágeno. Então, tem que falar para o paciente o seguinte, quando você esquecer que fez o laser, vão começar a elogiar a tua pele. Você não vai lembrar que foi o laser. E acontece, 1 mês, 2 meses depois, a pele vai melhorando, melhorando, a gente já esqueceu o que fez. Isso aconteceu comigo. O paciente, não, a pele está boa, eu esqueci que eu tinha feito. Então, aqui são os exemplos de máquinas, tá? Quando alguém te oferecer uma máquina, vocês têm que falar assim, qual é a tecnologia? Qual o comprimento de onda? Qual é o tipo de laser? É erbium? É CO2? Nd:YAG? Qual é o comprimento de onda do Nd:YAG? Qual é o comprimento de onda do erbium? Porque existe um erbium que não é 2.940, não. É 1.550, se eu não me engano, que é o Fraxel. Aqui, ó, 1.550 é o Fraxel. É um aparelho que só faz isso aqui. Tá? Então, o que ele é? Não ablativo, ele só faz coagulação. O que eu tenho é esse aqui, que é o ProDip, e o que eu não conhecia, que foi apresentado hoje, entraria aqui também. Tá? Então, a gente tem o não ablativo, coagulação, aqui era ablativo, não sei por que saiu isso não. O ablativo faz vaporização da epiderme, ele retira a camada mais superficial, a epiderme. Tá? Então, qual que a gente vai falar hoje? O dual mode, que é comprimento de onda 2.940, podem decorar, e o CO2, que é o comprimento de onda 10.600. Mas existem todas essas marcas. Tá? Na Alma Lasers também, que é da plataforma Harmony, que é uma plataforma muito boa, mas muito cara, eu já usei muito esse pixel aí, que em 2007 era ele que cantava. Era novidade no momento. Depois vieram os outros. Aqui, como é que era o laser antigamente, lá em 2007? Tão juntinho, que fazia toda a ablação, ou seja, não era fracionado. E agora é fracionado, fazendo as colunas, e a parte que está sã ajuda a acelerar o processo de cicatrização, de recuperação do paciente. E diminui também, né, obviamente, os efeitos colaterais e complicações. Quanto mais agressivo, maior chance de complicações. A Fernanda vai falar, mas eu vou falar só um pouquinho também. Então, olha como é que fica a pele quando a gente faz o resurfacing tradicional antigo.
Ó, aqui a gente está falando das colunas de as zonas microtermais, as zonas de tratamento microtérmico. É isso aqui. A gente tem uma lesão em coluna, porém a gente preserva a área ao redor, sadia, né? Para facilitar um reservatório de células regenerativas, isso que eu estava tentando lembrar, que migram para as áreas tratadas e facilita a rápida cicatrização da ferida. Então, quando a gente tem apenas a zona de tratamento microtérmico no fracionado, a gente tem uma cicatrização muito mais rápida. Foi uma evolução dos lasers, né? Aqui, lembrando o mecanismo de cicatrização, quando a gente tem uma lesão pelo laser, a gente tem a fase inflamatória, né, de 48 a 72 horas, que tem aquele edema, aquele processo de ardor, de dor, né? A contração das fibras colágenas, mas até os 30 dias que a gente vai ver realmente recrutamento de fibroblástico para o local de injúria, com produção de colágeno, fibra colágena, elastina, remodelamento dos tecidos, melhora da qualidade da pele e a fase de maturação, após os 30 dias, a gente já vê uma pele mais sadia, mais bonita. Então, em média, 30 dias é o resultado. Eu falo que após os 30 dias a gente reavalia. Então, os parâmetros do dual mode. Quais os parâmetros importantes? A fluência, né? Quanto maior a fluência, maior o poder, né? O efeito, maior é o dano térmico, né? Mais profundo é a ablação. O comprimento de onda, a gente tem que levar em consideração o érbio e o CO2. O CO2, o comprimento de onda é maior, portanto, penetra mais. E o comprimento de onda menor, que é o érbio, tem mais afinidade pela água. A água está mais superficial, ele absorve o laser e impede do érbio passar para o fundo. Fica mais superficial. Então, qual que é mais efetivo? O CO2. Porém, o dia seguinte é muito pior, o paciente, né, fica muito mais tempo para se recuperar e a chance de complicação também, tá? A duração de pulso é importante, principalmente no dual mode, eu vou explicar para vocês. É o tempo de entrega da energia, tempos de pulso mais longos fornecem mais energia total, provocando mais dano térmico ao tecido ao redor. Mas, nesse caso, a gente quer esquentar para ter mais resultado. Diferente do ND-YAG, a gente não pode esquentar quando tem melasma, tá? É um laser frio. Igual ela falou, eu faço na olheira, não esquenta meu preenchedor, não esquenta mesmo. Então, o Erbium YAG Dual Mode, a gente tem dois modos, Single Mode e Dual Mode. O mesmo nome da máquina é o nome do modo. O Single Mode, ele é apenas ablativo, tá? Ele não faz coagulação. Então, quando a gente quer retirar a epiderme de forma fracionada, quer dar um glow na pele, de uma forma mais leve, a gente faz esse single mode, que é uma ablação mais leve. Quando eu boto no modo dual mode, eu já penso naquela senhora com rugas, bastante ruga, ou na área dos olhos de uma pessoa acima de 40 anos com pele muito branca, né? Porque eu faço no dual mode. Ele faz a ablação e coagulação, eu vou mostrar. Então, aqui, a taxa de repetição é a velocidade que eu vou correr com um disparo do outro, tá? Então, se você fizer um disparo muito próximo do outro, obviamente, o resultado vai agredir muito mais, o dano vai ser muito maior com mais resultado, porém, tem que ter cuidado com isso. A densidade pontual é a densidade do spot, é a distância de um disparo para o outro no spot, tá? A gente mexe ali, quanto mais próximo, mais agressão. Menos áreas sadias, certo? Um próximo do outro, né? Então, essa é a densidade pontual dos spots. Mais engraçado que eu estava lendo um livro de laser em inglês e spot é mancha, né? Então, o parâmetro da mancha, a tradução fica assim. Agora a gente vai falar do Erbium Dual Mode, que é uma ponteira da plataforma Etheria. O Etheria tem o ND-YAG, a Chroma, e tem o ND-YAG Long Pulse, que pega vaso, é diferente. Eu não sei qual que você usa. Você tem os dois? É porque ela falou tudo no comprimento de onda, porque ela falou da tecnologia. Mas quando vocês forem pegar a máquina, só para vocês não fazerem confusão. A Long Pulse pega vaso, ela tem mais afinidade por vaso. Eu acho que é pelo tempo de pulso, né? E o Acroma pega tatuagem e mancha. E faz resurfacing também, tá? E melhora rugas em pele, que a gente não pode usar o Erbium, ou para paciente que não quer também parar de trabalhar, ou ir numa festa,
Vai ter que fazer mais sessões, mas fecha poros. Resultado para ruga muito profunda não vai ter. Vai ter muito pouco, muito limitado. Mas o paciente gosta também. Então, aqui são os acessórios que vêm no Dual Mode, só para vocês entenderem. Eu já falei para vocês que aqui é o acessório para fazer rejuvenescimento íntimo, tá? Eu nunca usei, mas a minha sócia tem a cunhada que é ginecologista e ela usa. Aqui são os spots do Dual Mode. Tem spot colimado, que a gente consegue fazer uma ablação maior, tem que ter cuidado na hora de escolher os spots. Nunca peçam para auxiliar a pegar e sempre tem que checar. Sempre tem que checar. Se você pegar um ablativo, você pode fazer um buraco, igual ela falou, o tamanho do spot é um buraco no paciente. Imagina na face. Então, tem que escolher um spot correto, mas calmem. Vem um protocolo da fábrica que guia direitinho vocês. Mas é importante saber por que você está usando um tempo de pulso maior do que o outro. Entendeu? Por que eu estou com 300 milissegundos? Porque eu só quero fazer ablação, eu não quero fazer coagulação. Acima de 1 milissegundo, 300 microsegundos. Faz só ablação, aquela superficial. Single mode. Aí, quando eu boto no single mode em 1 milissegundo, o tempo de pulso já é mais longo. Então, eu vou aquecer o tecido, já estou fazendo coagulação. Vocês têm que saber essas coisas assim, né? Mas fiquem tranquilos que vai vir um protocolo. O protocolo da NDIAG é assim, ó. Melasma. Fluência tal, de tanto a tanto. Fator tipo 1. Luz pulsada, então, o protocolo é enorme, né? Fator tipo 1, pelo grosso, pelo não sei o quê. Eu adoro luz pulsada também, tá, gente? Para tratar vasinhos, para tratar rosácea, vasinho, mancha, melanose solar, adoro. Mas, assim, é limitado para pele mais clara. A gente tem que ter esse cuidado, né? Eu não uso em pele morena, não. Então, aqui são as ponteiras que vêm, né? E os acessórios, como eu falei. Já falei, ele pode promover coagulação e ablação, todos os fototipos, pode ser usado em todos os fototipos, porém, cuidado em asiático e fototipo maior, porque se aquecer muito na coagulação, pode manchar, fazer hiperpigmentação pós-inflamatória. Essa é a ponteira Dual Mode. Eu estou tratando cicatriz de acne. Eu gosto de fazer na vertical, depois eu volto na horizontal. Tá? Evitar sobrepor o disparo. Se quiser, faz na vertical o rosto todo e volta fazendo onde não está vermelho. Agora tem outro. Eu botei esses vídeos para ver se acordavam vocês, mas acho que vocês estão bem acordados, mas tudo bem. Essa senhorinha, ela tem 80 anos, gente. Ela vai escondida no consultório porque a filha e ela competem, sabe? Aí ela fez perto do Natal, chegou no Natal, todo mundo elogiava a pele dela. E a filha, que é 20 anos mais nova, estava com a pele muito pior do que a dela. Aí ela me ligou, o que você fez na mamãe? Tá todo mundo falando da pele dela. Eu falei, aquele laser que fica vermelhão, inchado, com a pálpebra quase não abre no dia seguinte. Porque ela eu peguei pesado, ela tem olho azul. Ela tem olho azul. Peguei muito pesado, ela não abriu o olho no dia seguinte, cheio de petequia. Falei, vou pegar pesado, Juju. Ela é minha paciente antiga. Mas a pele fica maravilhosa. Mas a filha quer ir para a praia, quer andar de lancha, aí não consegue fazer, né? Fica fazendo outros que não têm a mesma efetividade. Então, gente, antes de escolher o paciente adequado, a gente tem que perguntar, fazer a anamnese, orientar, preparar a pele, orientar que já tem que começar, não pode estar bronzeado, aquela história que já foi falado, avaliar o uso de anticoagulante, de retinoide oral, fotossensibilizante como tetraciclina, alguns anticoncepcionais e cloroquina. Não pode ter feito peeling recente, a pele fica muito sensível, né, muito fina. Perguntar sobre procedimentos cirúrgicos. Se tiver doença autoimune, eu peço parecer do reumatologista. Eu não faço procedimento, não faço preenchimento, não faço nada. Se tiver doença autoimune ou discrasia sanguínea, eu peço parecer do médico e guardo no prontuário, tá? E não adianta falar, meu médico deixou, não. Eu quero papel e guardar aqui no prontuário. O paciente é muito teu amigo, mas se der qualquer problema, graças a Deus eu nunca tive. Mas eu também trabalho com gestão médica, então eu sei como é que é isso de processo trabalhista, processo de paciente. A gente nunca pode confiar. Tem que ter tudo anotado, tudo assinado. Termo de consentimento está lá, ó, termo de consentimento. Não pode esquecer. E você tem que ser igual advogado antes de fazer, principalmente paciente que você não conhece.
Eu vou ler agora uma coisa para você, não quero te assustar, mas eu leio para todos os pacientes. Eu vou fazer agora um preenchimento labial em você. Eu tenho toda a capacidade técnica para fazer. Eu vou usar um preenchimento de ótima qualidade. Está aqui a caixa, mostra qual é. Eu não preparo o produto com o paciente de costa. Tem um colega que subloga meu consultório, que ele é muito meu amigo. E toda vez que ele vai, ele vira a cadeira de costa para a pia. Mas, Alice, aí ele me ligou ontem, você não acha melhor? Porque agora eu comprei uma máquina de vento gelado que tá mais espaço ali no consultório. Ai, Alice, mas agora eu vou virar de costa. A maca pode mexer, mas não é fácil ficar mexendo com ela, né? É difícil dirigir. Eu falei, Léo, sabe por que eu não viro de costa? Porque eu gosto do paciente ver eu preparar. Eu não gosto que ele fique de costa. Eu gosto de abrir a seringa, mostrar que é estéreo. Pode parecer besteira, gente, mas eu gosto disso. Botox, ó, é Botox original Botox. Ou, sei lá, da Allergan, da Galderma. Eu uso essa marca aqui, tá aqui. Boto o código no prontuário também, né, o lote. E falo, ó, eu estou usando cânula, que é mais... cânula é uma agulha que não fura, então ela é mais segura, dá menos hematoma, e ela pode... É mais difícil ela transfixar um vaso, né? Ela furar um vaso do que uma agulha. Fora isso, eu estou usando esse preenchimento e o cicis. Agora, há a chance de eu pegar um vaso seu, tá? Lábio, suco, e tem que falar. Há a chance de pegar um lábio, mas eu tenho uma enzima aqui. Vocês nunca preencham sem enzima próximo, né? A hialuronidase. Eu tenho enzima e eu tenho condição técnica para reverter. O mais grave que pode acontecer é uma cegueira, que é muito raro. Mas eu tenho que te informar que também pode acontecer. Pronto. Ai, doutora, eu falei, nunca aconteceu nada disso comigo, mas eu preciso te falar que isso pode acontecer, agora você assina aqui que eu vou fazer. É importante. Eu falo. Principalmente quando é advogado, então, gosta de ouvir. Quando é paciente advogada. Quando for advogado, então, gente, pega a via dupla de assinatura. Tem que perguntar sobre o passado de mancha, se tem queloide, se já fez laser anteriormente, se deu problema, né? Se tem infecção por herpes. Principalmente no CO2, tem que fazer um preparo. Eu, sinceramente, não faço mais CO2 porque eu tenho o hérbio e gosto bastante. Não tenho feito preparo de infecção, nada disso, tá? Mas também não faço em paciente com acne ativa, com nenhum processo infeccioso no rosto. Não pode nunca. Paciente, eu acho que eu tô com herpes. Não pode fazer. Não pode. Não pode. Espera cicatriz. Nem preenchimento labial faz, hein, gente? Não faz. Então, se tem história de herpes, quando é que é? Eu, Alicia, tinha herpes até os 20 anos. Não tenho mais, então eu faço laser em mim e nunca mais tive. E você, qual foi a última vez que teve? Tive há 2 anos. Faz um valaciclovir. Então, contraindicação, paciente grávida, queloide, hiperpigmentação, uma paciente que mancha muito, tem que pegar leve. Uso de isotrotina oral, tem que esperar lá os 6 meses. Já falei tudo, né? Imunossupressor, não pode. Pega o laudo. Não é você que decide, é o médico dele que trata, que decide, né? Até vitiligo. Tá controlando? Não faço, não. Deixa controlar. Manda para outro dermato para te dar o laudo. Então, eu preparo, né? Eu tento preparar a pele, eu faço um Kligman, que é ou ácido glicólico, ou ácido retinóico, mais uma hidroquinona, para tirar a melanina que está ali solta, né? Ou ácido azelaico, ou ácido cógico. Pede para usar 15 dias antes. Muito filtro solar. Isso ajuda a não ter mancha e hiperpigmentação pós-laser, tá? Se tiver história de herpes, faça. No CO2, quem tem costume de fazer, passa de rotina, tá? Passa de rotina o valaciclovir e antimicrobianos, de rotina mesmo. Aqui, como é que eu faço com dual mode, gente? Eu comprei essa máquina que é o Alfredo, que está no vento gelado. Essa tem uns 10 dias, comecei a usar. O paciente adorou o que eu fiz, falou, nossa, sem isso acho que eu não ia conseguir. Eu boto o manipulado, né, a Tetra A7, a Lido A23, mas assim, eu evito usar anestésico, porque pode dar reação também. Então, se eu for fazendo parâmetro leve, eu faço sem nada. Ou um Dermomax a 4%, que é mais fraco. A gente tem que pensar que esse anestésico pode dar reação também. E vou te falar, às vezes eu faço para lábio, fica vermelho, depois fica meio branco.
Aí você tá preenchendo, você fica, não preenchi ainda aqui não, tá branco. Eu fiz ontem. É 7 também. Não, a lidocaína é 23. Ah, você faz a 7 a 7. É. Eu faço na fórmula. O vento gelado eu acho muito bom. Às vezes você pode perguntar, você quer tomar um analgésico? Tem gente que nos próximos minutos fica sentindo um ardor, porque arde mesmo. Ainda mais quando você passa o creme, posteriormente, a vaselina, você sente um ardor só de manipular a pele, sabe? Então, uma dipirona, Deocil, uma dipirona, qual que você tem costume de fazer? Não force a usar nada que nunca usou, porque depois vai dizer que tudo foi o remédio que você passou. Então, mas eu tenho no consultório, eu tenho ibuprofeno, eu tenho dipirona, tá? No pós, gente, no pós é assim, o ideal é não usar corticoide para deixar aquele processo inflamatório estimular colágeno. O que eu faço? Olha, tá aqui, você vai usar vaselina ou cicaplast, evita usar filtro solar, maquiagem nos 2 primeiros dias, porque eu tive uma paciente que teve dermatite, mas ela usou um creme lá que nem sei direito, com aloe vera, sei lá o que é, e eu já li que aloe vera pode dar mais dermatite, li no livro. E aí eu faço cicaplast, vaselina, toda hora, 4 vezes ao dia, beber bastante água. Depois de 2, 3 dias, ficou uma área mais vermelhinho, passo corticóide, mas eu já deixo prescrito, tá? Eu passo de Progenta, tá? Aí o filtro solar, mas eu peço pro dia seguinte tentar não sair de casa. Se for muito pesado, né? Se você fizer um laser muito pesado. Se for coagulativo, não tem problema, porque eu não tô abrindo, não tô furando. Mas mesmo assim é bom não ficar passando muita coisa no rosto. Tirar as fórmulas, né? Obviamente, não pode estar usando ácido nenhum e nem sabonete, porque às vezes está usando Actine. Então, pede para comprar um de bebê, que é neutro, Johnson, e usar nos próximos dias. De complicação, Fernanda vai falar, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, infecção, dermatite de contato. Aqui, a gente já estou passando revisão, é o gráfico de afinidade pela água. A afinidade do CO2 é maior do que a do hérbio, né? Quanto maior a afinidade, a água absorve mais superficial ou mais profundo? O hérbio tem mais afinidade pela água, então ele é mais superficial ou mais profundo? Superficial. Porque a água está ali. Ai, olha, eu adoro você, vem aqui e fica comigo. Então ele não consegue descer tudo, o CO2 desce. Quando queremos tratar rugas profundas e realizar um rejuvenescimento maior, optamos por parâmetros que nos permitem chegar a camadas mais profundas da pele. Obviamente que se eu aumentar a fluência, né, o poder vai fazer uma coagulação mais profunda. E é o laser de escolha, é padrão ouro para tratamento de rugas, resurfacing, rejuvenescimento ao CO2 e o hérbio, tá? Aqui, mais uma vez, aquela coluna de lesão térmica, né, microzonas, e aqui não tem microzona, aqui é só coagulação, ou seja, não ablação. Agora, esse material já é do Dual Mold, mostrando que ele faz os dois, tá? Então, ele é ablativo e ele não, é também não ablativo que faz coagulação. Então, o que está mostrando assim, maior downtime, que a gente falou, ó, maior downtime ablativo, porém ele é mais efetivo. Mas ele tem maior downtime, pode dar mais complicação e mais hiperpigmentação pós-inflamatória. Já o não ablativo, ele é mais segurança, a pele no dia seguinte está de boa, ou 2 dias depois, dependendo do parâmetro que você colocar, menor risco de complicação, mas necessita de mais sessões. E mesmo necessitando de mais sessões, o resultado não é tão bom quanto o CO2, de deixar a pessoa de cama no dia seguinte. Mas, enfim, é igual um fenômeno, né? Ablação, coagulação. Então, a coagulação, a gente tem um processo inflamatório, uma lesão de aquecimento, e a ablação a gente remove, tá? Vaporiza a epiderme. Aqui já foi mostrada essa foto, a ablação contínua, que era o laser antigo, a ablação fracionada superficial, coagulação, que é só aquecimento, a ablação profunda e a ablação e coagulação, que é isso que o Erbium faz. Ele emite 2 pulsos, quando você dispara, ele faz pá, pá. Você ouve direitinho. No modo single mode, você ouve assim, pá, ablação. No modo dual mode, são 2 modos de pulso. Pá, pá. Você ouve direitinho.
No single mode, então, a gente até consegue fazer um pouquinho de coagulação se a gente passar de 1 milissegundos. Abaixo de 1 milissegundo não tem, só ablação. Tá, vou acelerar. Já tem 40, meu Deus. Tá, então aqui são as curiosidades que a gente pode ver, vocês devem ter visto ontem na prática do Dual Mode. Aqui, já falei também, é o trem de pulso que a Inlift, a Athena faz, que é do rejuvenescimento íntimo, e tem o rejuvenescimento oral também, ó. Gente, eu não uso. Aqui é o spot colimado para remover ceratose, seborreica. Aqui são resultados antes e depois do Erbium. Aqui eu ia falar um pouquinho do Prodip. Ela é uma ponteira à parte, ela não tem nada a ver com o Dual Mode, só a mesma plataforma. NDIAP é uma tecnologia única da Vidence, do Ethereum, com comprimento de onda de 1340, com afinidade água, faz coagulação. Estou adorando, só acho que dói, não tive coragem de fazer em mim. Mas melhora a estria, melhora muito cicatriz de acne, ruguinhas ao redor dos olhos e fica um leve vermelhinho no dia seguinte só. Esse CO2 fracionado. O que tem de diferença do CO2 fracionado para o Erbium, porque eu já falei tudo deles, né? Ele é fracionado, então ele tem as colunas com pele sã ao redor que facilita a cicatrização. Ok. Antigamente existia o CO2 não fracionado, né? Que ia direto. Hoje em dia deve existir, mas acho que ninguém usa, né? E ele trabalha mais com uma ablação profunda, tá? Teoricamente, ele não faz a coagulação, mas a gente sabe que quando faz a ablação, aquece um pouquinho o tecido ao redor para estimular a colágeno. A gente sabe que o CO2, o downtime dele é maior do que o Erbium, porém ele é mais efetivo. Tem que ter muito cuidado com pele morena, com pele asiática. Aqui os spacings, que são a distância entre um disparo e outro. Aqui a gente já falou, né, da fotodermólise seletiva, que cria as zonas de aquecimento térmico, de lesão. Aqui é uma biópsia de cicatrização, para mostrar como é que funciona o ablativo fracionado, que em 3, 4 dias a gente já vê uma cicatrização boa. Aqui o tradicional para o fracionado, como é que o eritema no tradicional é muito maior, então a chance de complicação é muito maior. Aqui a porcentagem de complicação no laser tradicional, que praticamente a gente não usa mais, para o fracionado, tá? Muito menos chance de erupção acneiforme, de dermatite, de hiperpigmentação, de eritema persistente e de infecções. Obviamente, a pele está muito mais coberta, né? Aqui é quando a gente tem a ablação e o laranjinha é o dano residual térmico, que é o aquecimento para estimular colágeno. Aqui era o tradicional de antigamente. Quem quer ficar assim hoje em dia? É difícil, né? O Resurfacing tradicional, a gente aumenta a duração de pulso, as indicações a gente falou lá em cima, contraindicação a gente falou também. A diferença desse aqui para o Erbium no pré, porque tem médico que faz a anestesia troncular, tá? Troncular ali nos forames, né? Mentual, infraorbital, mentual. Eu evito, porque eu acho que eu quero que o paciente sinta um pouco de dor, até para eu dosar a minha mão, entendeu? O pós, a mesma coisa, muita hidratação, corticoide SOS, né? Evitar filtro solar no primeiro e no segundo dia. E aqui alguns casos do laser fracionado CO2. Ele não tem cromóforo melanina, ele não melhora, ele não está ali para tratar mancha exatamente. Mas olha como é que melhora a mancha. Porque melhora a pele como um todo. Então, o pigmento que está ali solto, ele vai ser levado junto pelos macrófagos. Vou passar rápido, que ainda tem uma ponteira de CO2 que trata patologia, né? Essas patologias aqui, tá? Cicatriz de acne, nevo, chantelasma.
Deve ser alguma ponteira colimada, né? Que não faz nem fracionada, deve ser ablativo total, né? Faz até cirurgia de pálpebra, né? Com só 2. Contínua, não é? É tipo um bisturi elétrico, acredito eu. Eu acho que a diferença é porque ele corta e coagula, né? Então a cicatrização é mais rápida. Preserva mais a margem da ferida, né? Rinofima. Os efeitos adversos você vai falar, né? Das complicações, né? Aqui tem os tratamentos. Lá vem, precisa falar? Não? Obrigada. Eu adoro esse laser. Espero que vocês gostem e usem bastante.